Vou botar aqui o PIN. Ok. Então, boa noite, gente. Estamos aqui mais uma quarta-feira, reunidos para fazer a última meditação do ciclo dos 4 selos, né, do Dharma. Os 4 selos que viram a mente para os ensinamentos, de certa forma. Esse crivo, né, que a gente tem para saber se o ensinamento de fato é budista ou não. Então, como toda quarta-feira a gente vai começar lembrando da nossa motivação, lembrando o propósito, né, a intenção que nós tivemos ao entrar aqui nessa quarta, ou assistir esse vídeo, como for. Sendo bem honesto conosco mesmos, assim, o que eu busco, o que eu gostaria, o que eu pretendo ao fazer essa meditação. Seja para mim, para o meu bem, ou para o bem dos demais. Tendo lembrado a nossa motivação, nós iremos agora tomar o nosso refúgio, né? Nós iremos lembrar do nosso fundamento de toda a prática, aquilo que nos traz segurança na vida, aquilo que nos traz segurança no caminho, podendo ser o Buda, os ensinamentos e a comunidade, como nós temos aqui no contexto budista, ou num sentido mais amplo, seja Deus, ou seja qualquer outro ser, qualquer outra coisa, mas algo que nos traga esse senso de segurança na vida. Nós lembramos disso antes de começar todas as práticas. Dessa forma, nós vamos recitar a nossa oração de refúgio. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Então, gente, vamos tomar a nossa posição, né, a nossa postura de meditação, lembrando alguns pontos mais relevantes, lembrando que a coluna deve estar confortavelmente ereta, num assento adequado. Se estivermos numa cadeira, os pés normalmente estão firmemente plantados no chão, ou se estivermos num assento mais largo, nós podemos estar de pernas cruzadas. As mãos ficam apoiadas no colo, como for mais confortável. Os olhos podem estar fechados ou semicerrados, com a visão na linha do horizonte. A língua no palato duro, na ponta dos dentes superiores. A cabeça pode estar levemente inclinada, mas acima de tudo, o importante é que a posição seja confortável. Nós lembramos das posturas, né, de corpo, fala e mente, onde o corpo nós optamos, nós usamos da nossa liberdade para que ele permaneça imóvel durante boa parte da meditação. Podemos nos mover caso haja alguma necessidade grande, mas nós optamos, escolhemos permanecer na mesma posição. A fala também é o silêncio que nós escolhemos, e a mente, nós deixamos que ela esteja ampla, aberta, abarcando tudo o que surgir. E repassando esses pontos, é que nós nos lembramos do nosso objeto de meditação, que nessa primeira meditação é a respiração. Sentindo a entrada e a saída do ar, nós descansamos a atenção nessa respiração, nesse objeto.
permitindo que a respiração flua naturalmente. E contemplando isso. Caso alguma distração surja, como sons, sensações e pensamentos, nós gentilmente reconhecemos que nos desviamos do foco e, da mesma forma, gentilmente retornamos a nossa atenção para a respiração. Quantas vezes for necessário.
E quando estivermos prontos, podemos ir retornando aos poucos, sentindo essa volta. Fechando o corpo, voltando aos poucos. Se houver qualquer tensão, agora a gente tem alguns minutinhos aqui antes da próxima meditação. Se alguém quiser falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, compartilhar, como foi a experiência, ou podemos só ficar um pouco com silêncio, como preferirem. Acho que a gente pode repassar, né, os tópicos que nós tivemos ao longo das últimas semanas. Essa, como é a última meditação dos 4 selos, nós podemos lembrar os outros 3 selos, onde o primeiro selo, todos esses 4 selos são assim as marcas de todo o ensinamento budista. Então são 4 princípios fundamentais em tudo que o Buda ensinou, né? Se algum desses elementos estiver faltando, ou não for respeitado, né? De certa forma a gente não considera como ensinamento budista propriamente. Então, o primeiro selo que nós fizemos algumas semanas atrás era: todos os fenômenos compostos são impermanentes. E aí nós pensamos, né, o que seria esse composto? Seriam coisas que estão juntas agora, estão amalgamadas, mas que em algum momento vão se separar, porque é da natureza de toda união se separar em algum momento. Esse é o primeiro ensinamento da impermanência, né? Nada permanece como é, tudo muda. É um ensinamento fundamental do budismo. O segundo selo era: todas as emoções contaminadas são dor, onde nós contemplamos, né, o que seria essa contaminação. Normalmente seria uma contaminação com ignorância, com apego, com a aversão. E nós chegamos a pensar, né, qual emoção que não é tocada por esses 3 venenos que nós chamamos, né? Ignorância, apego e aversão, ou desejo e ódio. Então, nós chegamos à conclusão que quando nós nos deixamos levar por esses sentimentos, nós inevitavelmente estaremos encontrando algum tipo de dor. E é refletindo sobre isso que nós encontramos a liberdade de poder contemplar e não ser carregados por isso tão simplesmente, né? Tão facilmente. O terceiro selo
era sobre a vacuidade, né? Todos os fenômenos são vazios de existência inerente, ou seja, eles não existem por si só. Eles existem em dependência de, eles existem porque nós os rotulamos assim, e aí eles passam a existir, né? Todas as coisas, todas as pessoas, todas as emoções, a nossa realidade, nós percebemos e nós colocamos um rótulo em cima. E é aí que ela surge, como se ela existisse à parte de nós. Então, esses foram os três selos que a gente viu até aqui. O quarto selo, o quarto e último, né, diz respeito ao Nirvana. O Nirvana, o conceito de Nirvana, está para além dos extremos, está para além dos conceitos. Então, a nossa reflexão ao longo dessa meditação vai girar em torno desse selo. O Nirvana está para além dos extremos, está para além dos conceitos, depende da tradução. Então, ao longo dessa meditação, eu vou fazer algumas perguntas para que nós possamos pensar sobre isso, né? E investigando a nossa mente com curiosidade, nós possamos conferir se é isso mesmo, se não é, o que que aparece, né? Então, acho que a gente pode retornar na nossa postura de meditação, como com aqueles pontos que a gente já passou. Lembrando que a postura é importante que seja confortável, mas, ao mesmo tempo, é uma postura. Nós escolhemos essa posição para adotar ao longo da meditação. Então, ficando com ela, é que nós nos lembramos novamente da respiração durante alguns minutinhos, fazendo contato com a entrada e a saída do ar, fazendo contato conosco mesmos. E após entrar em contato com a respiração, nós iremos agora nos perguntar o que nos vem à mente quando pensamos em Buda. O que é ou quem é o Buda? Como ele é? Quais são suas qualidades?
O Buda é dito ter atingido o Nirvana, ido além do Nirvana. Então, o que nós entendemos por Nirvana? Como seria esse estado que o Buda alcançou? Se eu conseguisse chegar onde o Buda chegou, como seriam as coisas para mim? Ou só como seriam as coisas? Eu iria para algum outro lugar? Ou eu permaneceria aqui? Como as coisas ao meu redor apareceriam? Como eu as perceberia? Seria igual ou seria diferente?
Se é dito que nós temos uma natureza búdica, uma natureza igual à do Buda, como é isso? Onde estão essas qualidades que nós partilhamos com o Buda? Nós conseguimos ver isso, identificar ou não? De fato, elas existem? Olhando para nossa mente, podemos reconhecê-las? Se essas qualidades do Buda, esse nirvana, está para além dos conceitos e dos extremos, como seria isso? Nós conseguimos conceber um estado desses, um estado desse tipo, para além de conceitos extremos? Podemos também olhar para a nossa condição presente, vendo de que forma os conceitos extremos aparecem, de que forma eles agem sobre nós. Quando estivermos prontos, podemos ir retornando aos poucos, sentindo essa volta, sentindo o nosso corpo, mexendo qualquer tensão.
E agora nós temos uns minutinhos para discussão, né, gente? Pode ser tirar dúvida, pode ser compartilhar o que surgiu aí ao longo das meditações. Temos uns 13 minutos. Ivone já compartilhou aqui 2 pensamentos, né? Se quiser elaborar, Ivone. Quer falar, Diogo? Yuri, me senti mais calmo. Às vezes a gente na correria do dia a dia, né? A gente não tem muito tempo de refletir, pensar às vezes nossas ações, né? Então esse tempinho a gente acaba, né? Por mais que a gente tente esvaziar um pouquinho, né? Vem um pouquinho do seu dia a dia, né? O que você fez, se você fez algo de errado, que você pode melhorar, né? Gostei, gostei. Confesso que eu sempre gostei de fazer, né? Mas a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba deixando para amanhã e esse amanhã nunca acontece. Aqui a gente fala que 5 minutos todo dia já faz toda a diferença. Se você conseguir falar assim, horário tal, eu vou sentar ali naquele mesmo lugar para meditar 5 minutinhos, isso já muda seu dia, sabe? Seja no início, no fim, é sempre muito bom se conseguir. E sim, que ótimo, você trouxe esse pensamento, né? Tirar esse tempo para olhar para as nossas questões, né? Olhar para a nossa mente, ver o que aparece. A gente não faz, a gente vai no automático, né? E ainda nesse automático que a gente encontra vários problemas. Então, que bom que foi proveitoso esse tempinho. Mais alguém, gente? O Rony tá só mandando no chat. Fala aí, Ivone, tá muito solto. Você tá mutado. É solto porque é solto mesmo, porque como é que a gente vai explicar um estado de mente? Sem conceitos. Foi no ponto. Ótimo. Porque a gente, né, as pessoas ordinárias, elas têm a falsa percepção. Quem tiver a mente que está no nirvana, ela tem uma correta percepção. Uhum. E aí a gente estudou no livro do Seguindo as Pegadas do Buda, quando ele falava dos 3 selos, ele falava dos 3 selos, falava em 3 selos. Aí ele falava, o primeiro, acho que ele juntava, eu não me lembro muito bem quais eram os 2 primeiros, como é que ele nominava, porque ele falava em permanência, falava em interdependência, né? Você já falou sobre a impermanência como primeiro selo, mas aí ele relacionava essas coisas, todos os selos são relacionados, né? E depois existia a ligação que todas as coisas, por conta da interdependência, elas possuem, e aí, por fim, ele falava da talidade, que é a capacidade de se observar as coisas pelo que elas são, ter essa correta percepção. E é um conceito bastante difícil. Então, foi isso que... Por isso que eu falei que as coisas ficam soltas, porque é difícil, né? Sim. É difícil a gente discorrer assim. Mas eu fiquei assim um pouco na dúvida, né? Seria bom a gente falar um pouco disso. O que seria a correta percepção, né? Quando que a percepção é correta e quando que ela não é? Posso falar, Yuri, um pouquinho? Por favor, Apesar de eu ter ficado ausente um pouquinho, tá, gente? Desculpe, mas é um problema de saúde. Eu acho que esse o 4º selo, quando ele fala sobre Nirvana, na verdade, assim, até em algumas traduções,
seria Sansara e Nirvana estão para além de conceitos, né? É porque a correta percepção é para além da concepção, da ideia que a gente tem de correto ou incorreto. Entendeu? Então, estar para além é exatamente relaxar na perfeição da sabedoria, confiar de tal maneira que a gente deixa de achar que o nirvana é um lugar para se chegar, é um céu ou um espaço onde as coisas vão funcionar, ou que existe algo a que a gente está procurando chegar. Eu acho que até a ideia de absoluto, de verdade absoluta, de conhecimento absoluto, tem que ser abandonada, porque enquanto a gente estiver preso a algum tipo de conceito, a gente vai estar sempre criando, vai ser criando um espacinho para a gente permanecer, nem que seja na pontinha do pé, à beira do abismo. Né? E à beira do abismo, resta deixar ver o que acontece, sem conceituar. Se desmuta, Yuri! Tá todo mundo nessa hoje. É importante a gente ressaltar, né, que os ensinamentos do Buda têm dois níveis, né? Absoluto e relativo, onde o relativo aponta para o absoluto, mas o relativo não é o absoluto, né? Nós lidamos com o entendimento de uma percepção correta e uma percepção errônea, né? Mas a gente realmente se liberta quando, é isso que a Sheila falou, a gente se liberta quando a gente abandona isso, né? Porque correcto e incorrecto sigue siendo una dualidad. Sim. Isso, Cláudia, perfeito. Sí. Quando a gente conseguir olhar para nossa mente, só olhando para nossa mente, né? Entendendo a mente como ela é, sem distinções, aí sim, de certa forma, a gente vai ter chegado no Nirvana, seja lá como ele for, né? Do lado de cá, a gente não tem nem como precisar. Seria assim como eu ouvi de um professor, quando você abandonar a ideia de Nirvana, Llega al nirvana. Claro, claro. Sí, sí, sí. Isso é uma coisa que a gente ouvia muito em retiros. Abandona a ideia de chegar a algum lugar, abandona a ideia do Nirvana, abandona a ideia de Sansara. Simplesmente fica. O Dzongsa, Dzongsa Khyentse Rinpoche, né? Ele fala, é o mestre, né? Para quem não conhece, ele fala que ele brinca um pouco com isso, né? Todas as nossas fantasias do que seria o Nirvana. Vai ser o paraíso, vou estar eu sentado na nuvem lá, desfrutando todos os prazeres, né? Ou vou estar eu num outro plano, ou até mesmo eu não vou mais existir, né? Vai acabar tudo. Nós temos muitas fantasias, mas essas fantasias são caixinhas que a gente se coloca, né? Então, é isso tudo que a gente está falando. É um pouco tentar ficar além da caixa, da melhor forma que for, assim. Também não sei como faz, não. Um dia, quando eu descobrir... Eu acho que eu posso falar? Vou... Eu acho assim que, de uma certa maneira, eu discordo do que vocês colocam, porque eu entendo a correta percepção e a falsa percepção como a realização da vacuidade. É quando você vai ver as coisas como elas realmente são. Então, você já deu um passo. Então, para mim, não existe dualidade nisso. Existe essa verdade, existe a vacuidade, e a pessoa que realizou isso, ela já tem ela tem uma visão das coisas como são, que são diferentes da falsa percepção. E eu também acho... Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, sim.
O que Deixa eu seria só- essa visão, hein? O que seria Ivone, essa pessoa que realizou a vacuidade e que vê diferente? Seria uma área. Seria uma área. Mas você consegue conceber o que seja um área? Eu acho o Se você seguinte, fosse, eu acho né? que é o seguinte, eu acho que sim, é que existe, a gente tem que pensar sempre que o Buda ensinou um caminho, que é um caminho de estudo e de compreensão, e que a gente precisa, embora se possa realizar sem estudar, sem conceitos, mas a gente precisa entender essa realidade. Se a gente não busca entender, a gente fica sempre assim. Eu, pelo menos, fico sempre assim no ar, dizer assim, está para além, para além. Para mim é pouco, não me basta isso. Eu quero saber mais. Eu não quero ficar, é para além. O que é para além, entendeu? O que a gente fala quando a gente está naquela a gente faz a oração para Manjushri, Manjushri que completou os 10 estágios até alcançar a mais elevada perfeição de um Bodhisattva. O que significa isso? Significa que ele teve um trabalho, ele fez um trabalho, né? O Buda ensinou que a gente tem um caminho para seguir, e é um caminho de meditação, de reflexão, de muito trabalho e de muitas dúvidas. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que não adianta, para mim não basta ficar, é para além. Eu quero saber mais. Eu quero definir mais. Eu entendo perfeitamente, só para concluir, eu entendo perfeitamente que existe esse estado de nem, sabe? Isso existe, mas eu vou ficar nisso, eu vou ficar como? Eu vou ficar perdida. Eu não posso ficar perdida, eu tenho que ter um fio condutor, entendeu? É isso que eu sinto. Ivone, eu vou deixar uma coisa aqui para a gente pensar, para você pensar assim, com todo o carinho que você sabe que a gente tem um pelo outro, né? Aqui. A gente tem muitos caminhos. Quando o Buda ensinou 84.000 maneiras, 1.000 caminhos, é porque as mentes são muito diferentes. Dentre os próprios discípulos que conviviam com ele, teve um que, ao olhar uma flor, falou, é isso, ali eu posso ver tudo, que Modigliana. Tem outros, tem histórias que a gente for para o budismo tibetano, tem Milarepa, que foi através de um trabalho físico, acho que foi assim que ele foi entendendo, lidando com os seus demônios interiores, né? A gente tem o caminho do estudo, a gente tem o discípulo de Milarepa, um deles, Gampopa, que foi um estudioso, a gente tem o caminho do Lambrim, a gente tem vários caminhos, a gente tem diferentes religiões, que é religar, para que a gente possa encontrar a nossa maneira de estar para além. Eu acho lindo que você tenha, diga, eu preciso de um fio condutor. Eu acho também complicado porque eu preciso de fio condutor, mas eu sei que quanto mais eu sigo um fio condutor, mais eu estou construindo coisas. Mas é o meu caminho, né? E só para a gente ficar bem assim, sabe, o para além é a essência do que o Buda disse e que está no Sutra do Coração. Gate, Paragate, Prasamgate, Bodhisvaha. Né? Então, com esse carinho, assim, e sabendo que o seu caminho é o meu, é o do Yuri, é o da Cláudia, porque a gente está aqui buscando o tempo todo. Que eu digo, Quero falar uma coisa. claro. É o seguinte, eu antes de ser budista, de seguir isso, eu sempre senti vontade de, quando eu não entendo uma coisa, eu preciso, aí vou para quando o segundo ensinamento do livro do livro do Seguindo as Pegadas no Buda, ele diz que não existe divisão, é tudo junto, né?
Mas o que eu acho é o seguinte, foi uma coisa que eu pensei uma vez, a realidade é uma só, mas a gente tem que dividir ela para entender. Quer dizer, eu sei, eu compreendo que o Buda disse que a gente pode se iluminar numa respiração, existem várias coisas, mas eu acho, para mim, eu sinto necessidade de entender intelectualmente. Eu não estou negando as outras coisas. E Certo. quando eu quero entender intelectualmente, eu divido, entendeu? Eu preciso dividir. Eu preciso entender as coisas dividido, colocando elas para que eu tenha uma percepção. Porque senão eu fico a vida inteira assim, no mesmo lugar. Eu acho que quando eu faço isso, eu avanço, eu ganho mais capacidade de falar, de entender, me sinto à vontade. E eu acho que é um caminho, você buscar realizar as coisas intelectualmente é um caminho válido. Não significa que eu esteja negando todos os outros. É só isso que eu acho. Então, Ivone, ninguém, não, com certeza, você não está negando nada. A gente acabou de ver, caminhos são muitos. E você só deve seguir aquele que fizer sentido para você. Uhum, Esse é o seu caminho. E é verdade. é a sua maneira de entender, entendeu? Uhum. O estar dentro do que a gente diz histórico, né? O budismo tem, assim como outras religiões, assim como tem um caminho, essa coisa que é o caminho da acumulação, é o caminho da preparação, o caminho da acumulação, o caminho. Perdi a internet. Deixa eu continuar. O caminho da visão, o caminho Não, na verdade, ó, o caminho da preparação, o caminho da acumulação, da junção... Não, mentira. Acumulação, junção, visão, caminho do único retorno, o caminho do não mais retorno. São os diferentes, os 5 caminhos, né? Segundo a concepção do budismo. Mas para mim Mas só tem um caminho do Buda, das 4 verdades. Eu acho assim, sinceramente, eu acho assim que aí, para mim, já descambou para uma outra coisa. É tão mais fácil a gente trabalhar com as 4 nobres verdades. Aí a gente vai trabalhar por caminho, caminho, caminho. Não sei. Hoje eu estou muito aproveitando que a internet está funcionando, aí eu estou falando horrores. aqui, E eu gente, acho, por exemplo, você dizer que nirvana é um estado da mente é uma coisa extremamente confortável. Nirvana é um estado da mente. Eu não estou procurando nada, eu sei que é um estado da mente. Não sou eu que estou dizendo, eu ouvi alguém falar isso. Nirvana é um estado de mente. Então, eu me sinto muito melhor quando eu penso que Nirvana é um estado de mente, sabendo intelectualmente que está para além, mas eu sei que é um estado de mente. É uma coisa assim, sabe, palpável, é um estado de mente. Aí eu fico só, é para além está lá dentro da caixinha é um estado de mente que está para além, sim. Mas é um estado de mente. Eu não tento chegar em nenhum lugar, nem num paraíso, nem fora daqui, nem não sei o quê. São essas as coisas que eu busco hoje em dia. o, me- foi ótima essa discussão, Ivone, porque me deu ideia para próximas meditações. Semana que vem a gente meio que já divulgou, mas a partir da outra, pensei num ciclo de 3 meditações sobre isso, né? Pensar um pouco sobre que me veio assim uma frase bem sintetizada é que o não precisar do caminho não invalida a necessidade do caminho. É necessário. Excelente, Se não, excelente. se não fosse necessário o caminho, esse não seria a quarta nobre verdade. A verdade do caminho, Sim. não Há um é? caminho, nós precisamos dele, mas ao mesmo tempo há sutilezas aí, há paradoxos em cima disso. Vamos trabalhar isso. Gostei. Muito obrigado pela contribuição, por Obrigada. compartilhar e por dar ideia também, né? Vai ser legal.
Mas é isso, gente. Passamos bastante do tempo hoje. Sí, sí. Fazer a Ótimo. dedicação, você faz, Yuri? Tá. Ivone? Eu? Ivone, quer fazer? Por favor. Sim, você está com a internet boa, aproveita. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossas mentes. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, que todas as virtudes que tenho acumulado, inclusive os méritos gerados por esta prática, sejam dedicados para o benefício de todos os seres sencientes. Possam doença, fome, guerra e sofrimento diminuírem para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite e possa imediatamente ao despertar perceber a natureza de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Que a suprema joia da Bodhisattva, que ainda não surgiu, surge e cresça. E a que já surgiu, nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Dedicamos quaisquer virtudes acumuladas para o benefício dos ensinamentos e, particularmente, faltou uma coisa aí, e para o benefício dos ensinamentos e de todos os seres, e particularmente para que a essência dos ensinamentos do venerável Losandrapa brilhe para sempre. Obrigado.